Então, discorrendo um pouco sobre os dias atuais que a gente tem vivido aí, né? Então a gente pode também correlacionar isso aí com a volta de Jesus, né? Com as dúvidas que têm surgido, né? Em relação a esse tema, né? Quando e como são os dois tópicos mais questionados. Em relação a isso, a gente separou aqui algumas informações muito importantes, a fim até de esclarecer a quem interessar algumas dúvidas aí, algumas falhas na comunicação. Então vamos à luz da Bíblia ver como que se dará e quando isso se dará. Então é importante ressaltar primeiramente, ou melhor, em primeiro lugar, que Jesus, quando disse essas coisas aos seus discípulos, quando ele fez essa revelação aos discípulos, ele tinha acabado de sair de um discurso duro, né, expondo ali a hipocrisia dos fariseus e dos mestres das leis. E antes de ele falar isso com seus discípulos, ele fez inclusive uma profecia, né? Ele falou o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E a gente consegue constatar isso historicamente, que posteriormente, né, os judeus eles foram expulsos de sua terra, foram espalhados pelo mundo, né, justamente se cumprindo isso que está escrito aqui, né? Eis que a casa de vocês ficará deserta. E séculos depois, né, a gente viu o que aconteceu, né? Mas isso é um tema que a gente vai abordar mais à frente. Então, aí falando do sinal do fim dos tempos, né? Ali em Mateus 24, a partir do versículo 1, né, os discípulos se reúnem com Jesus no Monte das Oliveiras e eles perguntam, né, ao Senhor Jesus qual seria o sinal da volta dele, né, e também do fim dos tempos. Obviamente nós não sabemos a data precisa, mas Jesus deixou algumas dicas de coisas que aconteceriam, né? Então ele diz o seguinte, que Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, né? E fala o seguinte, né? Vocês estão vendo tudo isso? Jesus falando. Perguntou ele. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, né? Então, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Obviamente eles ficaram espantados, né? Porque o templo já tinha sido derrubado, o primeiro templo já tinha sido derrubado, esse tinha sido a segunda construção do templo, e aquilo tem uma representatividade muito grande para os judeus, né? E eles ficaram, obviamente, assustados com aquilo que eles ouviram de Jesus. Como assim será derrubado? Eles queriam saber quando o templo seria derrubado novamente. Obviamente aquilo foi muito impactante para eles. E falaram o seguinte: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Né? Então Jesus falou o seguinte, ó, lá no versículo 4, né, ele fala o seguinte, Jesus ressalta, né, que seriam muitos enganados, falando o seguinte: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Olha que ele não fala que são poucos, né, mas ele ressalta que são muitos que viriam em nome dele, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então muitas pessoas serão enganadas ao longo dos tempos. E depois ele ressalta, né, Jesus ressalta ali que viria guerras, né, que nós ouviríamos falar sobre rumores de guerras. Aí talvez a pessoa possa falar o seguinte: mas guerras sempre ocorreram no mundo, né, sempre aconteceram. Sim, é verdade. Mas é muito interessante que não é você analisar um fato isolado, mas você precisa pegar todos os fatos relatados e colocar todo mundo
em um único contexto. E aí a gente consegue visualizar que a vinda de Jesus nunca esteve tão próxima quanto este momento. E ele fala o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário, quer dizer, tem que acontecer dessa maneira, que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso ele falando. Depois ele fala também que não se levantará, ou nação se levantará contra nação, e reino contra reino. É interessante que ele consegue fazer essa distinção de formas governamentais, né? Ele fala nação, depois fala reino, né? Que é a monarquia, enfim. E depois ele fala assim: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Isso aqui na minha Bíblia tá, mas na minha versão aqui, na versão que eu estou utilizando, mas em outras você pode encontrar como princípio das dores, né? Então a gente vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras, ou seja, vão ter guerras acontecendo propriamente dita, e terão guerras que só irão ficar no rumores, né? Como a gente tem visto aí nos últimos tempos. Um país fala que vai atacar o outro, mas não ataca, causa aquele pânico, automaticamente provoca uma instabilidade financeira em todos os países, né? E depois ele continua falando o seguinte, lá no versículo 9 ele fala o seguinte: então eles os entregarão, né? Os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. É muito importante também ressaltar aqui para quem Jesus está falando. Qual é o contexto que Jesus está falando? Porque se a gente não entender isso, a gente perde boa parte do que de fato Jesus quer dizer. Ele está falando para os discípulos, para aqueles que o seguem. Então, ele não está falando que isso vai acontecer com todos. Ele está falando para aqueles que o seguem. Então, ele ressalta isso. Ele fala: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados. Vocês quem? Os discípulos, aqueles que seguem a Jesus. Odiados por todas as nações. Aí ele enfatiza: por causa ou por minha causa. Em outra versão está: por causa do meu nome. Né? Então nós seremos perseguidos e condenados à morte por causa de Jesus. Isso já tem acontecido no Oriente Médio. Isso já tem acontecido na Nigéria. Na Nigéria, cristãos têm sido mortos por causa da palavra de Deus. Na China, isso não está sendo divulgado, mas também já está havendo lá um cerco muito fechado para os cristãos, né? E depois o que ele fala? No versículo 11, ou melhor, lá no versículo 10 ele fala o seguinte: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E, na partir do versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão. Veja que ele fala que muitos, numerosos, né, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, né? É o que a gente chama aí de lobo em pele de cordeiro. E o que eu tenho que fazer para não ser enganado por esses falsos profetas? É justamente se atentar às Santas Escrituras, né? É justamente se atentar ali à palavra de Deus, né? Caso você não faça isso, você tem uma probabilidade muito grande aí de ser enganado e arcar com as consequências. E o que vai acontecer posteriormente, né? Jesus vai falar, né, que o amor de quase todos se esfriará, né? Mas aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Isso a partir do versículo 12. Ele fala o seguinte: devido ao aumento da maldade, em outras Bíblias está iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, porém, todavia, entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, uma condição: eu preciso perseverar até o fim para eu ser salvo. E já iremos falar sobre a salvação mais à frente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, hoje nós sabemos, deixa eu continuar aqui o slide. Então, hoje nós sabemos o seguinte,
que não necessariamente você precisa estar num lugar fisicamente para pregar o evangelho, tá? Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem todas as mídias sociais, hoje a gente tem televisão. Então hoje, ainda que uma pessoa fisicamente não tenha conseguido chegar num determinado local desse planeta, mas com certeza essa pessoa já teve a oportunidade de ver, de ouvir alguém falar do evangelho, né? Aí ele fala que essa é uma condição para que depois sim venha o fim. E depois o que vai acontecer? Jesus ele vai falar sobre a figura do anticristo e vai mencionar para isso o profeta Daniel, né? Então lá no versículo 15 ele fala assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, e interessante que ele ressalta aqui letra maiúscula, tá? No lugar santo, aí ele fala, quem lê entenda, e quando a gente dá uma olhadinha lá no livro de Daniel, tá? Essa referência vai estar lá em Daniel 9:27, e ele vai falar o seguinte, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Há algumas pessoas que fazem alusão, e tem contexto histórico para isso, que na verdade essa profecia estava se referindo ao próprio Senhor Jesus. Mas é coerente também que nós consideremos que isso também se refere ao anticristo. Por quê? Porque o anticristo, em contexto, ele vai fazer as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Inclusive, um pouquinho antes aqui, fala que ele será ferido de morte e ele irá ressuscitar, o que também aconteceu com o Senhor Jesus. Então, o anticristo, em tese, ele fará a mesma coisa que o Senhor Jesus fez, tá? A grosso modo. Então, quando Jesus menciona isso aqui, ele está justamente se referindo ao anticristo, que fará um pacto e irá conseguir reconstruir o templo, o terceiro templo, né? Isso a gente vai falar mais à frente, e ele vai conseguir resolver, digamos assim, todos os problemas da humanidade. Enfim, então, dando prosseguimento, né? Até eu coloquei, destaquei aí. Então, para isto, né, para que isso ocorra, obviamente, o terceiro templo terá que ser reconstruído. E depois, obviamente, a gente pode abrir aqui uma discussão como que isso se dará, tá? Uma vez que o templo só pode ser reconstruído lá onde está o domo da rocha, né? E, tipo assim, como que os muçulmanos vão permitir que seja construído um templo lá? Para isso, você precisa derrubar o templo deles, e eles não deixarão isso acontecer. Mas a gente depois pode abrir uma discussão para ver como que isso ocorrerá. Mas é interessante que já está tudo pronto, já tem projeto, os utensílios do templo já estão prontos, os judeus já estão preparados para a reconstrução do próximo templo, tá? Do terceiro templo. Depois o que vai acontecer? Jesus ele vai falar sobre a grande tribulação, lá em Mateus 24, a partir do versículo 20, né? E interessante que um pouquinho antes ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, então os que estiverem na Judéia, falando ainda do anticristo, tá? Na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu mandamento. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, tá? Ou seja, vai passar rápido, em tese, esses dias. Então, Jesus ele menciona sobre esse período conturbado, esse período
que nós iremos passar. E aí vem não vou chamar de engodo, mas de um ensinamento que as igrejas têm feito, que nesse momento da grande tribulação, a igreja não estará mais aqui na terra, né? Surgiu-se anos atrás a seguinte doutrina, né? Que Jesus levaria a sua igreja antes da grande tribulação, privando a sua igreja de passar pela grande tribulação. Mas nós vamos ver o que Jesus fala justamente sobre isso. A gente vai observar na Bíblia se Jesus vai privar a sua igreja ou se a igreja vai ficar aqui durante a grande tribulação, né? E já entrando nesse assunto, né, se Jesus volta antes da grande tribulação, é dito o seguinte, que Jesus volta antes da grande tribulação para levar aqueles que estão firmes, né? E aquelas pessoas que estariam ali meio bamba na fé vão ficar aqui e terão que pagar pelo seu próprio sangue para serem salvos durante a grande tribulação. Vamos ver, a Bíblia não fala sobre isso, mas vamos ver o que Jesus fala sobre esse momento da grande tribulação, tá? Então vamos ver aqui. Então depois Jesus fala novamente sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas a partir do versículo 24, tá? Ele fala o seguinte, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Com qual finalidade? Para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, eles vão fazer coisas portentosas, coisas maravilhosas. Por quê? Porque o povo gosta disso. As pessoas gostam de se iludir, porque elas fazem a seguinte associação. Se aconteceu, é porque fulano é de Deus, tá? E não funciona assim. Não existe essa relação. Então a pessoa faz a seguinte associação. Então, se determinado fulano, se determinado pastor realizou uma cura, então automaticamente ele é de Deus. Gente, não funciona assim. O que funciona é o seguinte, é óbvio, se aquele pastor é de Deus, Deus vai usá-lo para curar, enfim, para beneficiar a pessoa em alguma coisa. Mas do contrário, não é verdade. Se a pessoa faz, não significa que ela seja de Deus. Entende isso? E aqui Jesus deixa isso muito claro, né? Que falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e grande maravilha, se possível, para até mesmo enganar os eleitos. E o anticristo também fará isso, assim como o falso profeta. Em Apocalipse você pode verificar isso, justamente para que as pessoas façam essa associação, né? Então ele fala o seguinte, lá no versículo 25 ele fala assim, veja que eu vos avisei antecipadamente. Então ele está deixando bem claro aqui, olha, eu estou avisando vocês, eu estou dando um conselho a vocês. Não façam esse tipo de associação. E depois Jesus vai falar como será a sua volta, como se dará a sua volta, a partir do versículo 26. E ele fala assim, assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saia, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, todos vão poder contemplar, todos vão poder ver. Então aí é dito o seguinte, imediatamente, ou melhor, ele fala assim no versículo 28, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aí ele fala o seguinte no versículo 29, presta bem atenção aqui, deixa eu só continuar aqui os slides. Ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 29, Jesus vai falar, né, quando se dará a sua volta. E ele vai ressaltar que isso se dará após a grande tribulação. Ele fala o seguinte, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Que tribulação? A grande tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Interessante ressaltar isso aqui. Provavelmente vai ocorrer aqui um grande eclipse, tá? Um grande eclipse, de maneira que o sol
se escurece. Isso aqui é uma definição de eclipse, né? E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, ou seja, as estrelas sumirão, né, por conta desse grande eclipse. E ele fala o seguinte: então, perceba que tudo isso aqui se dará depois da grande tribulação. Versículo 30 ele vai falar: então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então você veja aqui que os anjos reunirão os eleitos, aqueles que tiveram uma vida com Deus, após a grande tribulação e não antes da grande tribulação. Aí ele fala o seguinte: a partir do versículo 32, Jesus ele vai nos dar ali mais uma indicação de quando isso acontecerá, ele fazendo referência à figueira, tá? Que é um dos símbolos de Israel aí para quem estuda e sabe, tá? Ele fala o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é importante ressaltar, tá, que em 14 de maio lá de 1948 teve a declaração da independência do Estado de Israel. Então os judeus eles puderam voltar novamente para a sua terra. Eles que passaram milênios aí espalhados pelo mundo puderam ter a sua terra novamente dada a eles, tá? Em 1948. E em 2018 completou-se uma geração, tá? Que uma geração na Bíblia é aproximadamente 70 anos, tá? Então isso tem uma representatividade muito grande aí no ano de 2018. Então nunca esteve tão próximo à volta de Jesus como a gente pode contemplar, como a gente pode perceber nos dias atuais.